Bom dia, galera. Alô, alô. Estamos aqui na biblioteca da Escola Militar, galera. São 9h25 da manhã do dia 5/12, galera. Para finalizar a nossa participação, creio eu, aqui no nosso pré-ENEM, pessoal. Eu sei que algumas questões já estão batidas já e tal, mas a gente tentou dar um toque nosso aqui na resolução de algumas questões. No meu caso, ficou ao meu cargo a questão 117, 118 e 124. Beleza? Então nós vamos, durante essas questões, nós vamos permear alguns assuntos da física que inclusive nós abordamos dentro das nossas aulas. Beleza, galera? Tá lá, tudo gravadinho nos vídeos que a gente botou lá no drive do pré-ENEM. Então, sem mais delongas, eu quero dar um bom dia, um abraço a todos que estão aqui, beleza? E vamos começar, galera. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, galera. Então nós temos aqui a questão 117, galera. A questão 117, quando a gente lê, a gente lembra logo do efeito Doppler, beleza? Uma ambulância em alta velocidade com sirene ligada desloca-se em uma direção com um radar operado por uma pessoa. Beleza, ó gente, se essa ambulância se desloca em alta velocidade com uma sirene ligada, essa ambulância é a fonte produtora dessa, desse som, beleza? E ela está chegando ao ouvinte, que no caso seria o operador desse radar, que nesse momento com certeza ele deve estar parado, beleza? O radar emite uma onda de rádio com frequência F0, que são refletidas pela dianteira da ambulância. Lembre-se, essas ondas elas vão ser refletidas pela dianteira da ambulância. Não esqueça que a ambulância está vindo em alta velocidade, beleza? Retornando para o detector com frequência FR. Vamos chamar FR de frequência de retorno, sei lá. A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene é de que este se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. Esse, galera, é um dos pressupostos do efeito Doppler, beleza? O que acontece? Você tem um carro de som lá longe, você está parado, e esse carro vem se aproximando, mas ele manteve o mesmo volume do som, mas você sente esse som aumentar, beleza? Então essa aí é uma frequência aparente, não é a frequência real, beleza? Então é isso que trata o efeito Doppler, que nós vamos ver na outra lâmina, tá? Durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene e qual é a relação entre as frequências R e a frequência inicial medidas pelo radar. Beleza, galera? Galera, se esse som, você vai, quando ele chega mais próximo, você vai sentir que ele está aumentando, beleza? E quando ele está aumentando, ele vai ter uma relação com a frequência, beleza? Então essa frequência, ela vai ser maior, porque esse som vai ser mais agudo e esse comprimento de onda vai ser menor, ok? Ou seja, quanto mais agudo é, maior é a frequência, beleza? Porque o comprimento de onda ele vai diminuindo, ok? Beleza? Ficou claro, galera? Então o som agudo ele tem essas características, ele tem um comprimento de som, desculpe, comprimento de onda menor, ok? Enquanto o som mais grave ele tem um comprimento de onda maior. Nesse caso, com essas duas informações que eu dei para vocês, a gente já pode tirar aqui o item A, beleza? E o item E, ok? Mas aqui já está na cara. Mas vamos aqui passar para outra lâmina, que nós vamos ter aqui a fórmula geral do, do efeito Doppler, que é essa sensação de você sentir o som ou aumentando ou diminuindo a partir do movimento da fonte ou do ouvinte. E nós temos aqui, ó, velocidade do ouvinte, velocidade da fonte. Aqui nós temos a orientação,
que é do ouvinte para a fonte, tá? Então aqui ele dá uma breve explicação, senhores, com relação ao valor da velocidade do som, que é esse VS aqui, ó, galera. Beleza? A velocidade do som, a gente deve somar isso à velocidade do vento, caso a questão mencione. Mas aí seria uma questão mais complexa, uma questão mais... Mas geralmente, pelo menos eu não lembro de questões que ele tenha adicionado a velocidade do vento, tá bom? É raro, mas pode acontecer, como ele disse. Então nós temos aqui o FAP, que é a frequência aparente, beleza? A frequência real, velocidade do som, VO, velocidade do ouvinte, beleza? Ou do observador, no caso seria do ouvinte, mas beleza. E a velocidade da fonte. Então você vê, quando a fonte se aproxima do ouvinte, esse sinal vai ser negativo, beleza? Ou quando o ouvinte se afasta da fonte. Então essas relações de sinais, elas estão bem especificadas nessa fórmula aqui, ó. Você vê o fonte, o laranja, se aproximando do observador, do ouvinte. E todas essas relações de sinais. Aí você pergunta, professor, pode acontecer da fonte estar parada e o ouvinte se aproximando da fonte? Sim, senhor. Nesse caso, essas velocidades respectivas vão ser zero. No caso, se o ouvinte está parado, no caso do operador do radar, a velocidade dele é zero. Do ouvinte ou do observador, beleza? Vai ser zero. Ou a fonte se aproxima desse ouvinte, ou nós podemos ter a fonte se aproximando, o ouvinte se aproximando da fonte. E a velocidade da fonte está parada. E essa velocidade da fonte vai ser zero. Então essas características elas estão colocadas aqui nesse conjunto aqui de observações aqui que eu coloquei para vocês. Então, tendo isso em vista, galera, nesse caso nós já descartamos o som grave, beleza? Então nesse caso aqui, já que a ambulância que está em movimento ela é a produtora da onda sonora, e o ouvinte vai receber, nesse caso ele vai ser mais agudo, e o som emitido da frequência, pessoal, vai ser maior do que a frequência inicial, isso a frequência dada do radar, beleza? Já que essa ambulância, ela vem se aproximando da fonte em alta velocidade, ok, galera? Então é uma questão bem simples, tá? No caso seria a letra D a resposta, tá? Um som mais agudo do que o som emitido pela a frequência que vai ser refletida, no caso na ambulância, né? Do que a frequência inicial. Então essa frequência vai ser maior. Lembrando, uma frequência maior, ela vai indicar que há um comprimento de onda menor. E muitos alunos, eles deixam isso passar ou confundem, tá, galera? O que é normal, mas não caia nessa armadilha não, beleza? Então vamos lá, senhores, passando para outras. Espelhos esféricos. Pessoal, espelhos esféricos caiu nessa questão 118, beleza? Inclusive nós temos um vídeo lá nas nossas aulas que foram feitas durante o pré-ENEM, pessoal. E eu desenhei esse modelo aqui das imagens e posições de objetos em espelhos côncavos. Professor, por que o senhor botou só o côncavo e o convexo o senhor não colocou? Porque o convexo ele só forma um tipo de imagem, é mais simples. Então nós temos aqui o vértice, foco e centro de curvatura. E se um objeto ele está antes do centro de curvatura, ele vai formar uma imagem entre o centro de curvatura e o foco. Qual é a natureza da imagem? Pessoal, se a imagem ela é formada na frente do espelho, nós chamamos essa imagem de virtual. Vamos? Virtual não, real, galera. Tá aqui, ó. Real ou virtual.
A imagem ela só é considerada virtual quando ela é formada atrás do espelho. Nesse caso aqui, essa imagem 5, tá, galera? Então, imagens formadas na frente do espelho, elas são chamadas de imagens reais. Então, no caso aqui do objeto 1, nós temos uma imagem real, porque ela se forma na frente do espelho. Essa ranhura aqui significa que é as costas do espelho. Então a imagem no local onde o objeto 1 se encontra, a imagem vai ser formada entre o centro de curvatura e o foco, e as características dela vai ser o quê? Real, invertida, porque ela está no outro plano bissetor, e menor que o objeto. Beleza, galera? Se o objeto se encontra em cima do centro de curvatura, a imagem dele está aqui, ó. Vai ser formada também na frente do espelho. E essa imagem vai ser o quê? Real, invertida, beleza? E de mesmo tamanho do objeto. Se o objeto for colocado entre o centro de curvatura e o foco, senhores, nós vamos ter uma imagem formada antes do centro de curvatura, maior e real, beleza? E invertida, né, galera? Essas são as características. A imagem vai ser real, porque ela se forma na frente do espelho, vai ser maior e invertida. Já um objeto em cima do foco, pessoal, ele vai projetar uma imagem no infinito, ou seja, ou gerar uma imagem imprópria, tá? A gente chama de impróprio, beleza? É uma imagem imprópria, ou seja, não vai ter dentro dessas características uma imagem para esse objeto colocado em cima do foco. Já um objeto colocado entre o foco e o vértice, galera, essa imagem vai ser, a natureza dela vai ser virtual, porque ela está se formando atrás do espelho, direita, porque ela está no mesmo plano bissetor do objeto, e maior, beleza? Ah, professor, e nos espelhos côncavos, eles só formam um tipo de imagem, tá? Ele forma uma imagem, côncavo não, na verdade convexo. Os côncavos nós tratamos agora disso. Nos espelhos côncavos, e nós temos os convexos. Ele vai formar uma imagem menor, virtual, beleza, e direita, ok? Essa é a característica e única característica de uma formação de imagem em espelhos convexos, tá, galera? Então, tendo essa pequena explicação, que inclusive estava nas nossas aulinhas, vamos passar para nossa questãozinha. Questão 118. Marascópio 3D, produtor de ilusões instantâneas. Nós temos aqui, pessoal, esse marascópio, isso aqui seria a imagem produzida, tá? Por esse elemento, por esse objeto aí, equipamento. O equipamento ilustrado na figura de dimensões apresentada no esquema é composto por dois espelhos, E1 e E2, apoiados sobre o outro por suas bordas, né? Eles estão sobrepostos e as faces voltadas um para o outro, tá? Suas bordas de forma que o vértice de E1 coincide com o foco de E2 e vice-versa. Nós já vimos lá as relações e as dimensões e como as imagens se comportam com essas distâncias, viu, galera? Na abertura circular E2 é formada a imagem tridimensional do objeto posicionado sobre o vértice E1. Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes dos espelhos, procedentes do objeto, beleza? O raio sai do objeto e ele vai sofrer várias reflexões, se encontrando nesse ponto, beleza? Onde ele vai formar essa imagem, galera, ok? Conforme o esquema, os observadores julgam visualizar o objeto quando estão de fato visualizando a imagem, ok?
O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade. A natureza da imagem. Galera, a natureza dessa imagem, pela posição que a questão nos dá, galera, ela vai ser uma imagem formada na frente do espelho. Você vê o objeto aqui e a imagem se forma nessa abertura, ou seja, ela se forma na frente do espelho. Se ela se forma na frente do espelho, ela vai ser uma imagem real, ok? Professor, ela vai ser uma imagem real, beleza. Então, pelo que foi explicado, a imagem que se forma na frente do espelho é uma imagem real. E ela vai ser formada onde? Nesse ponto aqui, galera, no cruzamento desses raios refletidos múltiplas vezes, tá? E ele pergunta qual a distância vertical do ponto ao objeto. Tá aqui, galera, 3,8 mais 3,8 vai dar 7,6. Ou seja, sabendo-se que essa imagem ela tem natureza real, porque ela se forma na frente do espelho, nós já descartamos a letra D e letra E. Então a gente vai partir para apenas observar a imagem onde se forma e o ponto, que são essas alturas aqui respectivas, 3,8 mais 3,8, 7,6, fazendo assim com que nossa questão tenha letra C como a resposta adequada para a questão. Beleza, galera? Então até aqui, galera, tudo tranquilinho, né? Beleza? A imagem é real, né? Na posição, pela posição que ela tá, e a distância 7,6. Então, vamos continuar. Essa questão é muito interessante, galera. E é uma questão bem simples. Mas você deveria saber uma coisa bem. Parece ser bem besta e tudo, mas eu vou aqui na leitura esclarecer isso aqui para vocês, tá? Saúde do professor, acústica arquitetônica. Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destaca-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Oxe, então o que seria esse ruído de fundo, senhores? Um ruído de fundo seria aqueles sons indesejados, beleza? Que ele pode afetar ou não o funcionamento de uma sala de aula. Um exemplo disso, esses ruídos de fundo são causados por equipamentos eletrônicos, o trânsito que está lá fora, beleza? A própria conversa de outras pessoas que estão lá fora, ou animais, ou sei lá, qualquer coisa extra à sala que possa influenciar o nível de som dentro dessa sala. Ok, galera? Então esse é o chamado ruído de fundo, beleza? O clima também, chuva, tá chovendo e tal, você tá tentando dar aula, isso aí, ruído de fundo. Então era importante a gente definir o que é esse ruído de fundo, que são esses sons indesejáveis. Porque a partir daí, galera, fica fácil. Assim, sentar-se no fundo da sala pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distinguam com precisão sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade, beleza? Da fala dos seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico. A distância de 1 metro do nível sonoro da fala do professor é de 60 dB. Ou seja, a partir de 1 metro você tem 60 decibéis, a unidade medida aí de nível sonoro, ok? Considere ainda que o ruído de fundo dessa sala de aula pode chegar a 45 decibéis. E que, para ser compreendido, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 decibéis acima desse ruído. Beleza? Galera, então se a gente olhar aqui para o infográfico aqui, galera,
a gente percebe que a partir de 1 metro você tem 60 decibéis. Como o professor ele vai, o nível sonoro da fala dele deve estar pelo menos 5 decibéis para vencer esse ruído de som, esse ruído de fundo, né? Então, 5 decibéis acima, o que é que nós faremos, galera? Nós vamos somar esses 45 decibéis do ruído de fundo com os 5 decibéis que tem que estar acima do nível sonoro da fala do professor. Então nós vamos ter 50 decibéis. E se a gente for aqui no infográfico, senhores, como eu estou apontando aqui, 50, esse gráfico aqui, ele está de 10 em 10, né? Tá de 20 em 20, aqui o meio é 10, 10, 20, 30, 40, 50. Se a gente pegar 50 decibéis aqui dessa linha e vir até aqui, nós vamos ver que essa distância, ela vai ser de 3 metros. Ou seja, para um valor máximo de ruído de fundo, a maior distância que o estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é mais próxima de quê? De 3 metros, ou seja, bem por aqui, para haver uma compreensão melhor, ok? Então a resposta correta aí seria 3 metros, ou seja, foi bem simples, viu, galera? Essa questão, a questão que você tem que, é uma questão que você tem que ficar atento no gráfico. É muito importante, galera, a gente ler com atenção os infográficos, não só para física, como matemática, geografia, história também, às vezes tem alguns gráficos. Então é importante você fazer essa leitura, beleza? Galera, hoje nós ficamos por aqui, foi um prazer, um grande abraço, tá, galera? Eu não sei ainda quais atividades a gente vai desenvolver, mas de antemão, se nós não nos encontrarmos mais, quero desejar a todos vocês, a toda essa equipe maravilhosa que deu suporte para nós professores durante o ano todo, a própria DRE, boas festas, tá? E ano que vem tamo aí, galera. A luta continua, não desanime não, viu? Um grande abraço e até a próxima, galera. Cheiro, tchau!